O que o pecado faz em nós? O que é a natureza de pecado? Que todos temos uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. O que ele faz? Em primeiro lugar, eu preciso entender o conceito de pecado e pecados. Quando eu uso a palavra pecado no singular, eu estou falando de uma natureza pecaminosa. E os pecados são as consequências dessa natureza pecaminosa. Mas a Bíblia ensina, aqui em Romanos, por exemplo, no capítulo 3, versículo de número 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram significa que todos pecaram, é simples assim. A única pessoa que passou por esse mundo que não pecou, que não tinha uma natureza pecaminosa, foi Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nasceu de uma mulher, mas não nasceu de um homem. Ele nasceu de uma mulher que foi concebida pelo Espírito Santo. Então ele não pegou a natureza humana. Porque toda vez que um homem e uma mulher concebem uma criança, essa criança nasce pecadora, como todo mundo, tá certo? Com uma natureza pecaminosa, ok? Se você deixar a criança, a Bíblia fala sobre isso, se você deixar a criança entregue a si mesma, ela vem envergonhar a sua mãe. Ou seja, o pecado, ele brota facilmente. Então, primeira coisa, todos pecaram. Em Romanos 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o pecado mata. Ora, se o pecado ele está presente na humanidade toda e o pecado mata, todos morreram. Espiritualmente falando, a humanidade está morta, a não ser que ela nasça de novo, a não ser que ela tenha um encontro com Cristo. É isso que a Bíblia ensina pra gente no capítulo 3 de João, quando Nicodemos, conversando com Jesus, Jesus disse que era necessário nascer de novo, né? Então Nicodemos vem conversar com Jesus e Jesus disse: em verdade lhe digo, verso 3, que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. E no verso 5, Jesus disse: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque estão mortos. Então, número 1, todos pecaram. Número 2, o pecado gera morte. Número 3, todo mundo está morto. Número 4, é preciso nascer de novo. Nascer de novo é o quê? Nascer de novo é quando a minha vida, né, ela é transformada pelo poder do Espírito Santo a partir do momento em que eu, ouvindo o evangelho da minha salvação e crendo em Cristo, eu tenho a garantia do Espírito Santo em mim. Ok? Eu entrego a minha vida a Cristo. Agora, tem gente que fala: eu já entreguei minha vida a Cristo. E você olha para a vida da pessoa e está um caos. Quer dizer, ela não se acerta, não muda, etc. O que acontece? É que não é da boca para fora, gente. A gente não tem que ficar dizendo as coisas da boca para fora. Por exemplo, a gente usa muito comumente, né, tradicionalmente nas igrejas, a gente diz: você precisa aceitar Jesus, né? Eu prefiro usar a palavra receber a Cristo. Eu preciso receber Jesus na minha vida. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para os seus, veio para a humanidade, veio para os judeus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu recebo a Cristo, entendendo que o Evangelho, lembra que eu falei, ouvindo o Evangelho da salvação, o Evangelho nada mais é do que a boa notícia que me traz luz no meio da morte, luz no meio das trevas. Então, quando eu reconheço que Jesus Cristo morreu em meu lugar, morreu por minha causa, e eu reconheço que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, eu recebo a Jesus Cristo na minha vida, a Bíblia diz: eu me torno filho, porque eu antes não era. Se o pecado mata, todo mundo é apenas criatura morta. Mas quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu recebo Jesus Cristo dentro de mim como meu Senhor e Salvador, eu me torno filho de Deus, diz o texto. Aí ele fala: a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não é hereditário. Não é porque os meus pais são cristãos, eu sou cristão. Não é assim que funciona.
Cada pessoa tem que tomar uma decisão por Cristo. Cada pessoa precisa receber a Jesus. Não é? Quando os meus filhos eram pequeninos, nós levamos eles a Cristo quando eles eram bem pequenininhos. Por quê? Porque nós precisamos que eles compreendessem, ainda que com uma limitação imensa, eles compreendessem que é um ato de milagre. Quando eles abriram a boca e entregaram a vida para Cristo, Cristo entrou dentro deles. Não importa se é uma criança que não entende muita coisa, se é uma pessoa de idade que entende bastante coisa, não importa. É uma questão de receber Jesus Cristo. Então o poder do pecado, nesse sentido, ele passa a deixar de ser o Senhor para Cristo ser o Senhor. O pecado deixa de ser o dono da minha vida para Cristo ser o dono da minha vida. Então aqui em Romanos capítulo 6, por exemplo, né, se a gente for seguir nesse entendimento a respeito da força do pecado, Romanos capítulo 6 diz o seguinte, olha aqui, ó, olha que interessante. Ele diz, portanto, verso 12, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Ele está falando já com gente que recebeu a Cristo na sua vida. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Verso 14, Romanos 6,14. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Ou seja, ele diz que quando eu recebo a Cristo na minha vida, a minha vida passa a ter outro Senhor, ao invés do inimigo da minha alma, ao invés do poder do pecado, Cristo é o Senhor da minha vida. Não é? Em Colossenses, por exemplo, Paulo diz o seguinte, Colossenses capítulo 1, versículo 13, falando de Deus, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse transporte é quando eu entrego a minha vida a Cristo. Quando eu reconheço quem eu sou e reconheço Cristo na minha vida e entrego a minha vida ao Senhor Jesus sem nenhum tipo de exigências. Porque hoje está muito na moda ficar fazendo exigência. A pessoa diz, Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Se o Senhor fizer aquilo, eu faço aquilo. Deus, eu não acredito no Senhor. Eu acredito. Hoje eu estou bravo com o Senhor, hein? Não sei o quê. Como se fosse, gente, um bichinho de pelúcia. Isso é um absurdo. É um absurdo por quê? Porque Deus é todo soberano, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Senhor de toda a terra, e a Ele eu devo total submissão. Então, quando eu entrego a minha vida a Cristo, de verdade, eu vou ter uma transformação de dentro para fora. A minha vida passa a viver em função das coisas de Deus e não em função das coisas da minha carne. Por quê? Porque a minha carne, ela é fraca. Certo? A sua carne é fraca. Jesus falou sobre isso, né? Que a gente devia vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu preciso manter a minha carne em submissão. Submissão a quem? A Cristo. Não aos meus desejos, não aos meus interesses e nem às minhas especulações mentais, mas a Cristo. Entregue-se ao Senhor. Nascer de novo é uma obra do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.